Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal do terceiro. Vamos então retomar ácidos e bases. O que o pH indica? Para descobrir a resposta dessa pergunta, você precisa conhecer a escala de pH, que mede os valores ácidos, neutros e básicos. No experimento da escala de pH dos diferentes alimentos, você observa que existem substâncias ácidas e básicas e seus pHs vão de 0 a 14. Ácidos e bases de Arrhenius. Arrhenius define como ácido toda e qualquer substância que se ioniza produzindo íons positivo H3O+, ou cátions H+. As bases formam o ânion hidroxila OH-. Observe a equação de ionização do ácido clorídrico. Olha lá, ácido clorídrico em água, formando o H3O3 mais Cl-. Ou você poderia expressar da seguinte forma: ácido mais água formando H+, mais Cl-. Em 1923, Johannes Nicolaus Brønsted, trabalhando em Copenhague, Dinamarca, e Thomas Martin Lowry, em Cambridge, Inglaterra, apesar de pesquisarem de forma independente, propuseram outra definição mais geral para ácidos e bases, conhecida como teoria protônica. Observe a reação do ácido clorídrico em água. Água mais base, formando ácido mais base. O ácido age como ácido ao doar um próton para a água. A água, recebendo esse próton, vai agir como base. Observe também essa reação entre a amônia e a água. Ácido mais base, formando ácido mais base. Então, sempre que houver a recepção do próton, eu tenho a formação da base, e aquele que está enviando é o ácido. A amônia reage com a base ao receber o próton em solução aquosa. De acordo com a teoria protônica, uma substância pode agir como ácido em uma reação e em outra como base, dependendo da espécie química, íon ou molécula que estiver reagindo com ela. Na teoria protônica, o ácido, ao ceder o próton, transforma-se numa base, e uma base, ao receber próton, converte-se em um ácido. Assim, quanto mais intensamente um ácido ceder próton, mais forte será, portanto, a base conjugada. Formada, terá fraca tendência de receber próton, ou seja, será fraca e vice-versa. Em 1923, Gilbert Newton Lewis, cientista americano, sugeriu uma teoria mais ampla, a teoria eletrônica. Observe o exemplo da reação química entre a amônia e o íon H+, onde aparecem os elétrons de valência, ou seja, elétrons da última camada, ácido mais base. A molécula de amônia, ao doar um par de elétrons, age como base de Lewis. O íon H+, ao receber um par de elétrons, age como um ácido de Lewis. De acordo com a teoria de Lewis, a reação entre um ácido e uma base sempre dá origem a uma ligação covalente, através da doação de um par de elétrons de valência, última camada, não compartilhando outra espécie química, íon ou molécula. Os indicadores, então, para mostrar o ácido e a base. Inúmeras espécies de plantas, flores e frutas possuem substâncias coloridas em sua seiva, que mudam de cor conforme o pH do meio em que estão inseridas, sugerindo que tais espécies podem atuar como indicadores, ácido-base. As substâncias presentes no extrato de repolho roxo que o fazem mudar de cor em ácidos e bases são as antocianinas. Esse indicador está presente na seiva de muitos vegetais, como uvas, jabuticabas, amoras, beterrabas, bem como em folhas vermelhas e flores de pétalas coloridas, como flores da azaleia, quaresmeira e o hibisco. As antocianinas são responsáveis pela coloração rosa, laranja, vermelha, violeta e azul da maioria das flores. Os primeiros indicadores foram obtidos por Robert Boyle no século XVII, quando, ao fazer um licor de violeta, percebeu que uma solução ácida a cor mudou para vermelho e em uma solução básica a cor modificou para verde. Após colocar o licor sobre um papel,
e ao adicionar gotas de vinagre, a cor mudava para vermelho. A variação da cor da substância natural acontece quando o íon hidrogênio ou substância ácida é acrescentado ou removido da molécula. Na figura 1, podemos observar o comportamento da antocianina na presença dos íons H+, e OH-, coloração vermelha e coloração verde. Então, olha lá, cátion é a cianina e a base cianina. Quando é ácido, o pH é em torno de 3, e quando base, em 8,5. Indicadores naturais. Solos em que o pH é básico, a maior disponibilidade de cálcio, magnésio, potássio, sódio e fósforo. Para as plantas, o que favorece o seu desenvolvimento. O uso de alguns fertilizantes e gases provocados pela poluição pode deixar o solo ácido, prejudicando o crescimento de alguns vegetais. Outro fator interessante é que a cor das pétalas de muitas flores pode variar de acordo com a acidez do solo, como dálias e hortênsias, por exemplo. Nas hortênsias, produz flores azuis em solo ácido, lilazes em solo levemente ácido a neutro e rosas em solo alcalino. O pH da piscina. A manutenção do pH das piscinas é importante para que ele coincida com o nível do pH do corpo humano. Já imaginou abrir os olhos debaixo de uma água e senti-lo arder? Isso não é bom. O controle do pH da piscina é para reduzir as possibilidades de ardor, tornando-se agradável nadar com os olhos abertos, por exemplo. Por esse motivo, o valor recomendado é que a água das piscinas tenha um pH em torno de 7,2. Esse pH é ideal e semelhante ao das lágrimas. Água com pH abaixo de 7 é ácida e ataca a piscina, seus equipamentos e os nadadores. Água com pH acima de 7,4 fica turva, gerando desconforto aos nadadores. Além disso, consome todo o cloro aplicado. Mas não é apenas na piscina que devemos controlar o pH. Um dos pontos mais importantes da bioquímica é o controle de pH ao longo do nosso organismo. Agora vamos fazer os exercícios. Olha lá, pessoal, primeiro exercício. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representada pela forma CaO. Verifique-se que função ela representa. Ela representa a função óxido. Vamos relembrar aqui, então, eu tenho os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Óxidos são substâncias, então, formadas pela substância ligada a ele, sempre ligada a oxigênio. Então, todo óxido é ligado a oxigênio. O vidro cristal comum tem sua estrutura molecular de desenho praticamente idêntico. A diferença está nos elementos químicos que compõem essa estrutura, afirma Oscar Filho, professor de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Também conhecido como vidro de cal-soda ou soda-cal, o vidro comum é feito de areia, que é sílica, a soda, que é o óxido de sódio, a cal, que é o óxido de cálcio, e o óxido de alumínio. Já na composição do vidro cristal, entra apenas a sílica e o óxido de chumbo, substância que dá mais brilho e mais peso ao produto. Observando o texto acima, podemos afirmar que o óxido de sódio tem fórmula NaO. Não, né? A ligação é Na, que é família 1, e O, que é família 6. Então aqui é menos 2 e aqui é menos 1. Então como é que fica a fórmula? Na2O. Então essa 1 aqui não está certa não. O óxido de cálcio é um óxido ácido ou anídrico. Não, ele é um óxido básico. A fórmula do óxido de alumínio é Al2O3. Então olha lá, o Al é menos 3, o O é menos 2. O 3 vem para cá, o 2 vem para cá. Al2O3. Então perfeito, né? Alternativa C. A chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados em processos industriais, que na atmosfera reagem com o vapor d'água. Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram-se os seguintes óxidos: SO3, CO, Na2O e MgO. Nessa região, a chuva ácida
pode ser acarretada pelo seguinte óxido. Então, quando esses óxidos se misturam à água, formam um ácido mais forte. Por exemplo, então, o SO3, quando reage com água, vai formar o ácido H2SO4, que é um ácido mais forte. Portanto, para acarretar, ou seja, deixar mais concentrada a chuva ácida, é a alternativa A, SO3.